se foi, no caso, a pandemia que foi a principal razão para dar essa paulada nessa cena, ou se teve outras questões, por exemplo, palcos, lugares de tocar, onde se escoa essa produção. Eu queria emendar nessa questão, ou seja, a primeira se foi a pandemia ou se tiveram outros fatores que vieram a prejudicar essa cena, né? E eu queria emendar essa questão no edital Rio do Rock, que aconteceu há pouco tempo, e foi essa frustração, né? Eu estava lá no João Caetano, estava lá vendo o prejuízo que aconteceu para as bandas tocarem ali, mas que foi dito, né? Você disse que a necessidade do poder público de políticas culturais, você que falou, né? Perdão. Para fomentar a cultura, no caso a cultura do rock, né? Então, enfim, eu queria jogar isso para o debate de vocês sobre como é que seria, como é que estamos hoje. Eu sei que a Secretaria de Cultura está querendo abraçar novamente essa ideia do edital. Realmente foram mais de 400 bandas, isso mostra que existe uma cena diluída aí, se é que a gente pode dizer que é uma cena, mas a gente vai no garage e tem adolescentes de menos de 20 anos ali no pogo com bandas de death metal e tudo mais, e as bandas de rock aqui da Zona Sul, de outros lugares do Rio de Janeiro. Como é que o poder público ele pode realmente fomentar isso? Um edital concorrendo com bandas se acotovelando? Se pode ter uma linha de fomento direto? O que vocês pensam em relação a isso? E quais foram as lições da cena do rock, da cena Vive? Se a questão que aconteceu com a cena Vive foi essa interrupção com a pandemia, ou se foram outros fatores estruturais? Na verdade, assim, muitas coisas aconteceram, né? Não é uma coisa só que vai fazer com que as coisas diluam, né? Lógico, assim, a gente tem que entender que, primeira coisa, você tem 500 bandas, as 500 bandas não vão fazer sucesso. Isso é uma coisa da vida, sabe? Tipo assim, vai destacar 2, 3, 4... O que é o sucesso? Então, aí assim... Lógico que houveram algumas decisões, assim, por exemplo, a Canto Cego foi chamada para ser contratada pela Warner. Eles não quiseram ser contratados, eles negaram o contrato para o Sérgio Afonso. E outras coisas aconteceram, muito mais coisas aconteceram. E aí coisas também do nível pessoal de cada um, a loucura, rock and roll, bicho. Muita coisa acontece, né? Que a galera acaba se perdendo no caminho por conta de tudo isso. Mas eu acho que assim, se eu olhando para trás, tudo que a gente fez ali é um grande sucesso. A gente conseguiu movimentar, a gente conseguiu que as bandas circulassem. A Canto Cego desiste, a Adriana desiste. Ontem o Cauã da Fox lançou seu novo disco. São pessoas que estão nativas trabalhando. O Maurício voltou agora com a banda, enfim. A gente vê que a galera, independente de qualquer coisa, eles estão atuando. Tem, por exemplo, o Verbara, tem o Gabrielzinho. O Gabrielzinho hoje em dia é um dos principais câmeras de videoclipe, de audiovisual do Brasil. É um cara que saiu da cena Vive. O Yuri Nascimento tá montando o estúdio dele, tá tocando com a menina lá do Clemente lá. Enfim, as pessoas estão trabalhando, independente de suas bandas, elas estão aí circulando e continuam nesse movimento de trabalho comum com a música. Para mim, isso é o maior ganho que existe. Independente de um sucesso nacional ou qualquer outra coisa que realmente não aconteceu, mas assim, você vai em qualquer lugar do Brasil, assim, todos os curadores de festival conhecem Adriana, conhecem Canto Cego, conhecem essas bandas, eles sabem quem são essas bandas. Então, assim, eu acho que o sucesso foi, e o que não aconteceu foi muito por conta disso. E aí, olhando de fora, essa história toda do que rolou da Funarte, assim, eu não tenho acompanhado como acompanhava antigamente. Mas eu ouvi e identifico, assim, uma questão que sempre acontece no rock, cara. Que é uma picuinha interna que vocês brigam o tempo inteiro, bicho.
sabe? Um fica puto com o outro, pra caralho, fica com raiva, pô, sabe? E aí isso acaba diluindo, ao invés de se unir. Eu cheguei, quando eu fui lá com o pessoal do Fora do Eixo, eu em paralelo também tinha ido em Goiânia e conheci o Marquinho da Audiomix, que é o dono do sertanejo do Brasil. E também fiquei impactado nas duas coisas, assim, cara, Fora do Eixo e o sertanejo. Esses caras estão voando, porque eles sabem tudo que tem que ser feito. E o sertanejo é o seguinte: quem está fazendo sucesso, puxa, está ali embaixo. Vai puxando os artistas. Abre espaço, deixa abrir o show. No rock, ninguém deixa abrir show, não, pô. Ninguém chama a banda velha, não chama de mais nova, não. E era uma coisa que me deixava indignado, assim, cara, se não cuidar do ecossistema como um todo e das bandas novas, o mais velho não vai ter depois público. Porque se não está